Olá, eu quero mostrar agora uma extensão bem legal que ajuda bastante quem gosta de fazer maquetes e quer utilizar o SketchUp para ajudar no processo de planificação, que muitas vezes é bem difícil. E eu quero justamente pegar esse modelo 3D que vocês estão vendo aí na interface do SketchUp, planificar ele, para que depois a gente consiga montar um modelo 3D baseado nessa planificação feita por essa extensão. Essa extensão é muito útil também para quem se interessa pelo processo de fabricação digital, que é quando justamente a gente pega um modelo 3D virtual e utiliza alguma técnica de fabricação, como a impressão 3D, ou alguma máquina de corte, como a máquina de corte a laser ou uma router. E nesse caso, a gente precisa do modelo planificado para que o corte seja feito e depois a gente consiga montar o modelo físico. Vocês podem baixar essa extensão no site Sketchucation. Ela se chama Unwrap e Flatten Faces. Vocês podem também acessar diretamente o site do desenvolvedor para fazer o download. Mas no nosso caso, eu já disponibilizei para vocês, então basta que vocês acessem o Extension Manager, cliquem em Install Extension e procurem a extensão chamada AS Flatten. No meu caso, já está instalada, então eu já posso utilizar essa ferramenta. E, diferentemente da maior parte das extensões que a gente tem, um botãozinho que a gente pode colocar na nossa interface, o Unwrap e Flatten, ele funciona quando a gente seleciona uma face e clica com o botão da direita. A gente então tem acesso a esse recurso aqui embaixo. Eu vou fazer um teste bem simples planificando um cubo e depois eu vou voltar aqui nessa forma um pouco mais sofisticada, que é como se fosse um pavilhão, para a gente de fato fazer um teste mais legal. Então, eu vou criar aqui um volume qualquer, só para a gente testar. Pode ser um cubo. Vou fazer aqui um quadrado de 2 por 2 e vou usar a ferramenta de empurrar-puxar para levantar isso aqui 2 também. Ok? Eu vou agora selecionar todo esse cubo. Eu vou clicar então com o botão da direita e vou acessar aqui a ferramenta Unwrap e Flatten Faces e vou escolher a primeira opção. Quando a gente usa essa ferramenta, muitas vezes aparece essa mensagem dizendo que nem sempre o resultado vai ser o que a gente espera, então a gente pode testar várias vezes a ferramenta até chegar no ponto que a gente precisa. Eu vou dar um OK aqui e um OK novamente e vejam que já funcionou. Ele pegou essa caixa, fez uma planificação, então todas as faces foram planificadas e agrupadas aqui. E se eu não estiver satisfeito com essa configuração, eu posso rodar o comando novamente. Então, eu posso vir aqui, seleciono tudo e testo novamente para verificar as diferentes opções de planificação. Então, aqui, reparem que ele já me deu uma outra planificação. A gente pode também acessar aqui o grupo e manualmente mudar a posição dessas faces. Então, eu posso pegar aqui, usar, por exemplo, um Ctrl X, depois um Ctrl V e colocar isso aqui em algum outro lugar. E depois a gente pode consertar os eventuais erros de malha que vão aparecer. Então, a gente tem várias maneiras de utilizar essa ferramenta. Um procedimento que eu gosto de fazer é de colocar algumas cores nas faces para a gente entender melhor como que essa planificação foi feita. Então, eu vou colocar aqui nos meus materiais na categoria de cores. Vou escolher uma cor qualquer, por exemplo, eu vou colocar aqui, essa aqui, esse azul aqui do outro lado, só para fazer um teste bem rápido. E quando a gente trabalha aqui dessa forma, se a gente selecionar e aplicar o Unwrap e Flatten Faces, a gente vai ter um pouco mais de facilidade para entender onde que as faces foram parar. Então, agora que eu tenho essas cores, eu percebo que essa face aqui azul, ela veio parar aqui, e essa vermelha veio parar aqui, e isso facilita muito o nosso trabalho. Se a gente quisesse pegar essa figura agora e mandar, por exemplo, para uma máquina de corte a laser, ou imprimir e depois cortar por cima, obviamente a gente precisaria daquelas abinhas que facilitariam a colagem, e eu poderia fazer essas abas no próprio SketchUp, por exemplo, desenhando aqui algumas abas que vão facilitar depois a colagem desse cubo.
mas eu posso também fazer isso depois de imprimir manualmente. Então, a gente tem várias maneiras de fazer esse processo. Ok, agora a planificação de um cubo é um processo bem simples, então nem sei se valeria a pena utilizar essa ferramenta. Agora, em situações mais complexas, especialmente envolvendo volumes com linhas que não são ortogonais, com diferentes ângulos, essa ferramenta é extremamente importante. Esse pavilhão aqui seria muito difícil de ser planificado da maneira mais tradicional. A gente teria que rebater essas faces de maneira que elas ficassem aqui de acordo com os nossos eixos, e a gente teria um grande trabalho de organização delas para encontrar a melhor forma de cortar. Então, nessas situações, essa ferramenta é realmente bem útil. Eu vou fazer então um teste, eu vou apagar aqui esse cubo, eu vou voltar aqui no meu modelo, e eu vou agora basicamente selecionar todas essas faces aqui, e com o botão da direita, eu vou escolher a opção Unwrap e Flatten. Eu vou dar um OK novamente. E eu vejo aqui que ele gerou esse resultado. Eu vou movimentar isso aqui para alguma outra posição, pode ser aqui em cima, para eu dar uma olhada com mais calma. E reparem que, dependendo do modelo, pode ser que o Unwrap não funcione bem, porque ele pode acabar colocando faces sobre faces. Nesse caso, isso aqui nem aconteceu, mas tem algumas situações que pode valer a pena a gente fazer esse processo por etapas. Por exemplo, eu poderia planificar só essas 3 faces aqui de cima. Então, eu viria aqui no Unwrap e Flatten Faces. Então, eu tenho aqui a planificação só dessas 3 faces ali. E depois eu poderia aqui selecionar o resto do modelo, que seriam essas outras faces aqui. E eu poderia fazer uma planificação separada. Obviamente, depois eu teria que colocar algumas abas para que eu conseguisse aqui juntar esses 2 modelos. E isso aqui eu sugiro que vocês utilizem sempre que vocês tiverem esse tipo de problema de sobreposição de faces. No nosso caso, ele é bem simples, a gente pode fazer de uma vez só. Agora, a minha sugestão aqui, para que a gente não se perca nas faces, é colocar cores. Então, eu vou acessar aqui os meus materiais na categoria de cores e vou colocar cores aleatórias nas faces só para facilitar a identificação. Eu seleciono aqui o meu baldinho de tinta, vou colocar aqui vermelho, vou colocar aqui verde, vou colocar aqui azul. Reparem que eu estou colocando cores apenas nessas faces externas do modelo. Aqui eu vou colocar lilás, aqui eu vou colocar rosa. Aqui eu vou colocar amarelo e aqui embaixo eu posso colocar um azul mais claro. Então aqui eu já tenho cores em todas as faces ao redor do meu modelo. E agora sim, eu vou dar um triplo clique, vou clicar com o botão da direita e vou escolher a opção Unwrap e Flatten Faces. Aqui eu vou dar um OK e um OK novamente. E eu vejo que já foi feita aqui a planificação. Eu vou pegar aqui o grupo e mover um pouco para o lado para verificar como é que ela ficou, e aparentemente está tudo ok, e nesse momento eu posso aproveitar essa identificação por cores que eu fiz para justamente criar as abas de colagem. Então eu vejo, por exemplo, que quando eu for construir esse modelo, eu vou precisar conectar aqui essa face rosa com a azul. Então eu vou precisar de uma aba de colagem ou nessa parte ou na parte azul. Eu acho que eu posso colocar uma abinha bem aqui, que vai entrar no lugar certinho. Então eu já posso até fazer essa aba. A gente poderia fazer isso de uma forma bem livre, com a ferramenta linha, mas eu posso também utilizar a fita métrica para posicionar melhor aqui, numa determinada distância. Eu vou botar aqui um valor de 1, no sentido perpendicular, ok? Venho agora com a ferramenta linha e crio uma aba de colagem seguindo esse eixo dessa fita métrica. Ok. Eu percebo que eu vou precisar também conectar essa face vermelha com o triângulo amarelo. Então, eu posso criar uma aba de colagem bem aqui. Posso fazer o mesmo procedimento. Então, eu venho com a fita métrica, clico aqui, boto aqui uma distância de 1 para ficar igual ao outro. Depois eu venho com a linha, crio uma aba de colagem aqui. Ok, então eu já tenho 2 abas.
E após observar bem aqui o meu modelo, eu acho que essas duas abinhas já vão dar conta do recado, mas na hora da montagem do modelo, se eu perceber que eu preciso de mais alguma, eu posso fazer até mesmo na hora do próprio corte. Ok, então eu já tenho aqui a planificação do meu modelo e o que eu preciso agora é colocar ele em alguma escala, porque normalmente a gente faz uma maquete numa escala. Para fazer isso, a gente tem algumas opções. Eu poderia mandar esse modelo lá para o AutoCAD e lá colocar numa determinada escala, ou caso vocês utilizem o programa Layout, que acompanha o SketchUp, eu posso fazer isso por lá também. Então, eu vou mostrar para vocês essa maneira através do Layout e a minha sugestão é já preparar esse arquivo para enviar para o Layout. Nesse caso, eu preciso olhar essa minha planificação bem de cima e de maneira ortogonal. Então, eu tenho que vir aqui na câmera e escolher a opção Projeção Paralela. Eu preciso também clicar aqui na nossa visualização bem de cima. Então, agora não tem nenhuma distorção nessa planificação. Se eu quiser, eu posso apagar essas linhas aqui. Eu posso pegar também o nosso modelo e movimentar ele um pouco mais para fora aqui, para que eu consiga enquadrar só na planificação. E o que eu vou querer fazer é levar isso aqui para o layout, colocar na escala, gerar um PDF, e com esse PDF eu poderia até mandar para uma máquina de corte a laser, se eu tiver acesso a uma, ou eu posso basicamente usar como molde para cortar por cima e construir a minha maquete de maneira mais artesanal. Então, nesse caso, eu não quero as cores. A minha sugestão, então, é vir aqui nos estilos, escolher aqui, dentre os estilos padrão, a opção Hidden Line, que ele vai basicamente só mostrar as linhas. E agora eu vou salvar esse arquivo. Então, venho aqui em Arquivo e vou salvar com um nome qualquer, por exemplo, Modelo Planificado. Ok. E agora sim, eu vou em Arquivo e vou escolher a opção chamada Enviar para o Layout, porque aí ele vai pegar esse arquivo e vai abrir ele no Layout dessa forma como a gente está vendo aqui. Ok, ele abriu o Layout e ele pergunta qual o tamanho da prancha que eu vou usar. Eu vou escolher aqui o formato A4, mas se vocês quiserem construir um modelo bem grande, o ideal é usar um formato maior. Eu vou testar aqui no A4, uma escala de 1 para 200, vamos ver se vai caber. Então, vou escolher aqui A4 em branco. E ok, ele trouxe aqui o meu modelo. Eu vou selecionar aqui essa viewport do layout, que é basicamente um retângulo que eu vejo o meu modelo do SketchUp. Ok. E aqui eu preciso fazer algumas coisas. Eu vou aqui na aba chamada Modelo do SketchUp e eu vou mudar de raster para vetorial e vou dar um OK. Com isso, eu vou ter uma qualidade melhor das minhas linhas de corte. E eu também quero colocar numa escala específica. Então, eu vou procurar a opção aqui em câmera, essa abinha, onde eu posso escolher a escala. E vou escolher alguma escala que caiba nesse papel. Eu acredito que a 1 para 100, que seria uma escala legal, não vai caber. Então, eu vou tentar aqui a 1 para 200. Ok. A gente pode aqui aumentar essa nossa viewport até o desenho entrar melhor. A gente pode também dar um duplo clique e movimentar a posição do desenho, se não couber. Mas aqui eu já vi que funcionou numa boa. E basicamente agora eu vou gerar um PDF. Eu venho aqui em Arquivo, Exportar, PDF. Escolho aqui algum lugar para salvar esse arquivo. Eu vou escolher aqui um local no meu computador e vou chamar de modelo para corte. E vou salvar. E aqui é só clicar em exportar. Então, o que a gente tem aqui é um PDF que eu poderia, por exemplo, mandar para algum tipo de Fab Lab, onde uma máquina de corte a laser poderia tanto cortar quanto fazer os vincos aqui para que a gente construísse esse modelo. Quanto eu poderia basicamente imprimir isso aqui como um molde e eu poderia cortar e colar em cima de um papel mais rígido, como um papel cartão ou um papel Color Plus, enfim, o papel que vocês achem ideal para fazer maquete. Então, naquela primeira imagem que vocês viram, eu basicamente peguei aqui esse molde,
colei por cima de um papel rígido, fiz os vincos, cortei e colei com a cola mais adequada. Nesse processo, eu percebi que eu até havia esquecido de colocar uma aba de colagem mais ou menos aqui. Então, depois eu refiz o processo com essa aba aqui, que faltou, justamente para juntar essa face aqui com essa. Mas, de uma forma geral, o processo funcionou e vocês agora estão vendo o modelo 3D ao lado do modelo físico que foi feito a partir desse objeto do SketchUp que a gente planificou usando o Unwrap e Flatten Faces.